Cresci numa fazenda no interior de Goiás, próximo à cidade de Pirenópolis. Era uma propriedade que pertencia à minha família há gerações, com uma casa grande de adobe e telhas de barro, cercada por pastos e mata nativa. Meus pais moravam na capital, mas todo ano, durante as férias escolares, eu e minha irmã íamos passar temporadas com nossos avós maternos na fazenda. Eram os melhores momentos da minha infância. Acordar com o canto do galo, tomar leite ainda morno direto da vaca, correr pelos campos sem se preocupar com horários ou obrigações. Meu avô me ensinava a pescar no açude, a reconhecer as pegadas dos animais na terra, a identificar as plantas medicinais que cresciam no quintal. Minha avó contava histórias antigas enquanto preparava doces de leite e biscoitos de polvilho. A fazenda tinha tudo o que uma criança podia querer. Cavalos, galinhas, porcos, um pomar com frutas de todos os tipos. Havia também um riacho que cortava a propriedade, onde eu e meu primo Júnior, que morava numa fazenda vizinha, passávamos horas pescando lambaris e tomando banho. Mas havia um lugar na propriedade que sempre me causou curiosidade e, ao mesmo tempo, um certo desconforto. Era um poço antigo, localizado nos fundos da casa, próximo ao galinheiro. Estava sempre tampado com uma pesada laje de pedra e meus avós eram categóricos. Nunca deveríamos mexer naquela tampa. Quando eu perguntava o motivo, eles davam respostas vagas. Meu avô dizia que o poço estava seco há anos e que não havia motivo para abrir. Minha avó, mais supersticiosa, murmurava algo sobre coisas que é melhor deixar quietas e mudava de assunto rapidamente. A proibição, claro, só aumentava minha curiosidade. O poço ficava numa área meio afastada da casa principal, cercado por algumas árvores frutíferas e um pequeno canteiro onde minha avó plantava temperos. A laje que o cobria era pesada e antiga, com musgo crescendo nas bordas e algumas rachaduras que deixavam escapar um ar frio e úmido, mesmo nos dias mais quentes. Durante o dia, com o movimento da fazenda e o barulho dos animais, o poço passava despercebido. Mas à noite, quando tudo ficava silencioso, eu às vezes ouvia sons estranhos vindos daquela direção. Eram ruídos abafados, como se algo estivesse se mexendo lá embaixo, ou como se houvesse água corrente em movimento. Meu primo Júnior, 2 anos mais velho que eu, também havia notado os sons. Ele vinha passar alguns dias na fazenda durante minhas férias e nós dois ficávamos especulando sobre o que poderia haver no fundo daquele poço. Júnior, sempre mais corajoso e aventureiro, insistia que deveríamos investigar. Tentamos algumas vezes levantar a laje durante o dia, mas ela era pesada demais para 2 crianças. Precisaríamos de uma alavanca ou de mais pessoas para ajudar. Mas como nossos avós eram terminantemente contra a ideia, teríamos que fazer isso escondido. Foi durante uma visita no final de dezembro, quando eu tinha uns 12 anos, que decidimos finalmente descobrir o segredo do poço. Júnior tinha trazido uma barra de ferro que encontrou no galpão da fazenda dele, e eu tinha localizado algumas tábuas que poderíamos usar como alavanca. O plano era simples. Esperaríamos todos dormirem, sairíamos da casa sem fazer barulho e abriríamos o poço para ver o que havia lá dentro. Se fosse apenas um buraco seco, como meu avô dizia, não haveria problema algum. Recolocaríamos a tampa no lugar e ninguém saberia que estivemos lá. Mas se houvesse algo interessante, como um tesouro enterrado ou uma passagem secreta, seríamos os heróis da família. A noite escolhida foi uma sexta-feira. Meus avós tinham ido dormir mais cedo que o normal, cansados depois de um dia de trabalho pesado na roça. Esperamos até ter certeza de que estavam dormindo profundamente, e então saímos da casa pela porta da cozinha, que dava acesso direto ao quintal. A lua estava quase cheia, fornecendo iluminação suficiente para nos orientarmos sem precisar de lanterna. O ar estava fresco e úmido, típico das noites de verão no cerrado. Os grilos cantavam alto e de vez em quando se ouvia o mugido distante de alguma vaca no pasto. Caminhamos até o poço com o coração batendo acelerado.
A aventura que parecia tão empolgante durante o dia, agora nos deixava nervosos. Havia algo na atmosfera noturna que tornava o lugar mais sinistro, mais carregado de mistério. Quando chegamos próximo ao poço, paramos por alguns segundos, ouvindo. Havia um silêncio estranho naquela área, como se até os insetos evitassem se aproximar. O ar estava mais frio que no resto do quintal e havia um cheiro diferente, como de terra molhada misturada com algo que eu não conseguia identificar. Júnior posicionou a barra de ferro numa das bordas da laje e eu ajudei a fazer a alavanca com uma das tábuas. A pedra estava mais pesada do que imaginávamos, mas aos poucos conseguimos movê-la. Primeiro alguns centímetros, depois mais um pouco, até que finalmente conseguimos abrir uma fresta suficiente para olhar lá dentro. Foi quando ouvimos o primeiro som. Era uma batida surda, como se alguém estivesse batendo na parede de pedra do poço com os punhos. O som ecoava pelas paredes, criando um ritmo irregular que nos fez parar imediatamente o que estávamos fazendo. Júnior e eu nos entreolhamos, sem saber se deveríamos continuar ou desistir da empreitada. O som parou por alguns segundos e pensamos que talvez fosse apenas nossa imaginação, ou talvez algum animal pequeno que tinha caído no poço. Decidimos continuar. Fizemos mais força na alavanca e conseguimos mover a laje o suficiente para criar uma abertura maior. O cheiro que vinha de dentro ficou mais forte, uma mistura de umidade, mofo e algo orgânico em decomposição. As batidas recomeçaram, desta vez mais intensas e mais rápidas. Era como se o que quer que estivesse lá embaixo tivesse percebido que estávamos abrindo o poço e estivesse tentando se comunicar, ou talvez tentando sair. Peguei uma pequena lanterna que tinha trazido escondida no bolso e direcionei o feixe de luz para dentro do poço. A profundidade era maior do que eu esperava. A luz da lanterna não conseguia alcançar o fundo, revelando apenas as paredes de pedra cobertas por musgo e umidade. Mas havia algo estranho na forma como a luz se comportava lá dentro. Parecia ser absorvida pela escuridão, como se houvesse algo no fundo que não refletia a luminosidade. E havia movimento, sombras que se mexiam de forma que não parecia natural. As batidas pararam abruptamente e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Era um silêncio diferente do que tínhamos ouvido antes, mais denso, mais opressivo. Até os grilos tinham parado de cantar. Foi quando ouvimos a voz. Era baixa, abafada, como se viesse de muito longe. Parecia ser de um homem, mas havia algo distorcido no tom, algo que não soava completamente humano. A voz chamava meu nome repetidas vezes, com uma insistência que me fez sentir um arrepio na espinha. Júnior me olhou com os olhos arregalados. Ele também tinha ouvido. Não era nossa imaginação, não era o vento ou algum animal. Havia alguém ou alguma coisa no fundo daquele poço e sabia meu nome. A voz continuou chamando, cada vez mais insistente. Havia uma urgência nela, como se quem estivesse falando precisasse desesperadamente da minha atenção. Mas havia também algo perturbador, algo que me fazia querer correr dali o mais rápido possível. Júnior sussurrou que deveríamos ir embora, que aquilo não era normal. Mas eu estava hipnotizado pela voz, pela forma como ela pronunciava meu nome. Era familiar e estranha ao mesmo tempo, como se fosse alguém que eu conhecia, mas que tinha mudado de alguma forma fundamental. Aproximei-me mais da borda do poço e direcionei a lanterna novamente para baixo. Desta vez, consegui ver um pouco mais da profundidade. O poço descia por vários metros, com paredes irregulares de pedra e terra. No fundo, havia uma pequena poça de água escura e parada. E havia algo mais. Era uma forma humana, ou pelo menos algo que se parecia com uma pessoa. Estava de pé na água, olhando para cima diretamente para mim. A distância e a escuridão não me permitiam ver detalhes do rosto, mas podia distinguir a silhueta de um homem alto e magro, vestindo roupas escuras. Quando a luz da lanterna o atingiu, ele levantou um dos braços como se estivesse acenando. E continuou chamando meu nome, agora com mais clareza, como se minha proximidade tivesse fortalecido sua voz.
Foi quando Júnior me puxou pelo braço, insistindo que fôssemos embora. Havia pânico na voz dele, e quando olhei para o seu rosto, vi que estava pálido e tremendo. Ele tinha visto a mesma coisa que eu. Mas antes que pudéssemos nos afastar, aconteceu algo que mudou tudo. A figura no fundo do poço começou a se mover. Não era um movimento normal, como de alguém caminhando ou nadando. Era como se ela estivesse flutuando, subindo lentamente pelas paredes do poço sem tocar nas pedras. Júnior e eu ficamos paralisados, observando aquela ascensão impossível. A voz continuava chamando meu nome, mas agora estava mais próxima, mais clara. E havia outras vozes também, sussurros que vinham de diferentes direções, como se houvesse mais de uma pessoa no poço. Conforme a figura se aproximava da superfície, consegui ver mais detalhes. Era realmente um homem, mas havia algo terrivelmente errado com sua aparência. A pele estava pálida e úmida, como se ele tivesse passado muito tempo debaixo d'água. Os olhos eram fundos e escuros, e quando ele sorriu, vi que seus dentes estavam manchados e irregulares. Mas o mais perturbador era a forma como ele me olhava. Era um olhar de reconhecimento, como se me conhecesse há muito tempo. Havia uma familiaridade naqueles olhos que me deixava profundamente desconfortável. Quando ele estava a poucos metros da superfície, estendeu uma das mãos em minha direção. A pele estava enrugada e fria, com unhas longas e sujas. Ele continuava sorrindo, repetindo meu nome como se fosse uma oração ou um encantamento. Foi quando meu instinto de sobrevivência finalmente reagiu. Puxei Júnior e começamos a correr em direção à casa, deixando a lanterna cair no chão, próximo ao poço. Atrás de nós, ouvimos um som que nunca vou esquecer. Era como se algo pesado tivesse saído da água e caído no chão de terra. Corremos sem olhar para trás, tropeçando nas pedras e raízes que não conseguíamos ver na escuridão. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som nos meus ouvidos, e minha respiração estava ofegante de medo e esforço. Quando chegamos à casa, entramos pela porta da cozinha e a trancamos imediatamente. Ficamos encostados na porta por alguns minutos, tentando recuperar o fôlego e processar o que tinha acontecido. Júnior estava tremendo e repetia que precisávamos contar para os nossos avós o que tínhamos visto. Mas eu sabia que eles não acreditariam, ou pior, ficariam furiosos por termos desobedecido a ordem de não mexer no poço. Decidimos que seria melhor não falar nada, pelo menos por enquanto. Voltaríamos para o quarto e tentaríamos esquecer o que tinha acontecido. Talvez de manhã, com a luz do sol, tudo parecesse menos assustador. Mas quando estávamos subindo as escadas para ir para o quarto, ouvimos batidas na porta da cozinha. Eram batidas lentas e deliberadas, como se alguém estivesse pedindo para entrar. Paramos no meio da escada, olhando um para o outro com terror. Sabíamos que não era nosso avô ou nossa avó, porque eles estariam dormindo no quarto deles, do outro lado da casa. As batidas continuaram por alguns minutos, sempre no mesmo ritmo. Então pararam e ouvimos passos ao redor da casa, como se alguém estivesse caminhando pelo quintal, procurando outra forma de entrar. Subimos correndo para o quarto e nos escondemos debaixo das cobertas, tremendo de medo. Ficamos acordados o resto da noite, ouvindo sons estranhos vindos do quintal, passos, sussurros e de vez em quando meu nome sendo chamado com aquela voz distorcida e familiar. Só conseguimos dormir quando o sol começou a nascer e os sons finalmente pararam. Na manhã seguinte, acordamos tarde e com a sensação de que tudo tinha sido um pesadelo. A luz do sol entrava pela janela do quarto, os pássaros cantavam no quintal e havia cheiro de café e pão caseiro vindo da cozinha. Tudo parecia normal, como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Descemos para tomar café da manhã, tentando agir naturalmente. Minha avó estava preparando broa de milho e meu avô lia um jornal velho na mesa da cozinha. Eles nos cumprimentaram normalmente, sem demonstrar que tinham percebido nossa ausência durante a noite. Mas quando saímos da casa depois do café, vimos que algo tinha mudado no quintal. O poço estava aberto.
A laje de pedra tinha sido completamente removida e estava jogada ao lado, como se alguém com força sobre-humana a tivesse tirado do lugar. Júnior e eu nos aproximamos cautelosamente. A lanterna que eu tinha deixado cair estava no chão, próximo à borda, mas estava quebrada, como se alguém tivesse pisado nela. Olhamos para dentro do poço e vimos que estava vazio. Não havia água no fundo, não havia nenhuma figura estranha, apenas um buraco seco e escuro. Ficamos ali parados por alguns minutos, tentando entender o que tinha acontecido. Talvez tivéssemos imaginado tudo. Talvez o medo e a escuridão tenham nos feito ver coisas que não existiam. Mas então meu avô apareceu atrás de nós. Ele olhou para o poço aberto, depois para nós dois, e seu rosto ficou sério de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Perguntou se tínhamos mexido na tampa, e mesmo tentando negar, nossa expressão de culpa nos entregou. Meu avô não gritou nem nos castigou. Em vez disso, ele suspirou profundamente e disse que precisava nos contar uma história que a família guardava há gerações. Sentamos na sombra de uma árvore próxima, e ele começou a falar. Contou que o poço tinha sido construído pelo bisavô dele há mais de 100 anos. Na época, a região era ainda mais isolada e havia histórias de pessoas que desapareciam na mata sem deixar rastro. O bisavô tinha encontrado um homem ferido próximo ao riacho, aparentemente vítima de um acidente ou ataque de animal. Trouxe o homem para casa e tentou cuidar dos ferimentos, mas ele morreu alguns dias depois. Como não conhecia a família do homem e não havia cemitério próximo, decidiu enterrá-lo no quintal. Mas coisas estranhas começaram a acontecer depois do enterro. Animais morriam sem motivo aparente, plantas murchavam, e à noite se ouviam vozes chamando os nomes dos moradores da casa. O bisavô decidiu que o problema era o local do enterro e construiu o poço para transferir o corpo para um lugar mais profundo. Depois que o corpo foi colocado no poço e a laje foi instalada, os fenômenos estranhos pararam. A família decidiu nunca mais mexer naquele local, e a história foi passada de geração em geração como um aviso. Meu avô terminou a história dizendo que agora que o poço tinha sido aberto, as coisas estranhas provavelmente voltariam a acontecer. E que eu, por ter sido o primeiro a olhar lá dentro, seria o mais afetado. Não acreditei completamente na história na época. Parecia coisa de superstição, lenda de interior. Mas nos dias que se seguiram, comecei a perceber que algo tinha mudado. Júnior voltou para a fazenda dele alguns dias depois, mas antes de ir embora, me contou que também vinha ouvindo vozes à noite. Disse que às vezes sonhava com o poço e que nos sonhos havia um homem parado ao lado da cama dele, gotejando água, sorrindo e chamando meu nome. A partir daí, minha vida virou um tormento. Passei a ter dificuldades para dormir. Quando finalmente conseguia, era tomado por pesadelos que me deixavam suando frio. Sempre o mesmo cenário: o poço, a escuridão no fundo e aquela figura subindo cada vez mais próxima. Em alguns sonhos, ele já estava fora, me observando do pé da cama. Durante o dia, coisas pequenas e inexplicáveis começaram a acontecer. Objetos sumiam e reapareciam em lugares onde eu tinha certeza de que não os havia deixado. Pegadas molhadas apareciam no chão da cozinha pela manhã. E certo dia, encontrei uma marca de mão na parte interna da janela do meu quarto, como se alguém tivesse tentado sair de lá. Meus avós tentavam agir como se tudo estivesse normal, mas percebi que estavam assustados também. Meu avô passou a acender velas perto do poço todas as noites. Minha avó começou a deixar ramos de arruda embaixo da minha cama e recitar orações em voz baixa enquanto cozinhava. Mesmo assim, a presença continuava lá. E o pior é que, com o tempo, eu comecei a sentir algo que não esperava, uma espécie de atração. A voz no fundo do poço, antes assustadora, agora parecia familiar, quase reconfortante. Como se uma parte de mim soubesse que devia estar ali. E foi aí que entendi. Aquilo não estava me assombrando, estava me chamando de volta.
A última noite que passei naquela fazenda foi a mais estranha de todas. Acordei no meio da madrugada com a janela escancarada. O vento entrava frio e úmido e havia um cheiro de terra molhada no ar. No chão, marcas de pegadas molhadas iam da janela até a porta. Não senti medo. Na verdade, me senti calmo. Levantei da cama, saí do quarto e atravessei a casa no escuro. Quando cheguei à porta da cozinha, ela estava destrancada. Do lado de fora, o quintal estava mergulhado numa névoa espessa, mas consegui ver uma figura perto do poço. Ele estava lá, o homem do poço. Não andava, flutuava. Os pés mal tocavam o chão. Me olhou e estendeu a mão, como da primeira vez. Dessa vez eu estendi a minha também. Dei 2 passos na direção dele, sentindo o ar ao meu redor ficar mais pesado. A cada passo, as vozes na minha cabeça ficavam mais altas, mais numerosas. Chamavam meu nome, repetiam palavras que eu não entendia, mas que pareciam ter um significado profundo, quase familiar. De repente, ouvi um grito vindo de dentro da casa. Era minha avó, desesperada, me chamando de volta. Aquele som me fez parar por um segundo, como se tivesse quebrado um feitiço. O homem diante de mim recuou. Seu rosto se contorceu em algo entre raiva e decepção. E então desapareceu, como se tivesse se desmanchado na névoa. Corri de volta para dentro, trancando a porta atrás de mim. Minha avó me abraçou com força e rezou comigo até o amanhecer. Na manhã seguinte, meus pais vieram me buscar mais cedo. Meus avós nunca explicaram por que ligaram pedindo que me levassem embora com urgência. Nunca mais voltei àquela fazenda, mas o homem do poço nunca me deixou. Mesmo hoje, morando em outro estado, em uma cidade grande, eu ainda ouço o som da água escorrendo quando tudo está em silêncio. Ainda vejo sombras nos cantos dos cômodos escuros e, às vezes, no meio da noite, acordo com a sensação de que tem alguém parado ao lado da minha cama, molhado e sorrindo.